Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Gênesis capítulo 16, vamos ler a palavra do Senhor nessa noite de hoje. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava, Tu és Deus que me vê. Porque disse, não olhei eu também aqui para aquele que me vê? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra. Nós ouvimos os louvores preciosos que preparam nosso coração para receber a palavra do Senhor. E nós queremos pedir a Ti, meu Deus, nesta hora e nesse momento, que o Senhor venha falar conosco, Pai, nesse instante pela Tua palavra. Confirma a Tua palavra. O Senhor é o Deus que nos conhece por dentro e por fora. O Senhor sabe das necessidades do Teu povo e da Tua igreja. E hoje nós estamos começando esse propósito diante do Senhor e cremos que o Senhor tem uma porta aberta para nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, estenda as Tuas mãos e fala conosco para a Tua glória. Amém. E graças a Deus. Podeis tomar assento, meus irmãos, e dar uma linda salva de palmas para Jesus? Bendito seja o nome santo do Senhor. Se você puder deixar sua Bíblia aberta em Gênesis 16, que nós vamos passar em alguns detalhes desse texto, desde o versículo 1, melhor dizendo, até esse texto que nós lemos aqui do versículo 13. Meus irmãos, lá em Provérbios 13, 12, a Bíblia vai dizer que a esperança adiada enfraquece o coração. Quando Deus nos faz uma promessa, ou quando Deus nos dá uma palavra, mas nós passamos por um longo processo de espera, isso vai enfraquecendo o nosso coração. Quem já passou por isso, por esse enfraquecimento? Às vezes aquele sentimento de dúvida, às vezes aquele sentimento de medo, aquele sentimento de incerteza, de será, e muitas vezes o nosso coração é até assaltado por sentimentos de incredulidade, de muitas vezes até pensar que Deus não cumprirá aquilo que Ele nos prometeu. E no texto que nós lemos, nós encontramos algo parecido com isso, de uma pessoa que não soube esperar em Deus, e que no meio desse percurso, desse processo de espera, acabou tentando ajudar a Deus. E na tentativa de ajudar a Deus, acabou atrapalhando a si mesmo. Porque os planos de Deus para nós, eles são perfeitos, amém, irmãos? Por mais que muitas vezes nós tenhamos que esperar, mas Deus, Ele trabalha com perfeição em tudo aquilo que Ele faz. Jó, no primeiro momento, ele não entendeu a sua luta, ele não entendeu a sua dificuldade, o seu problema, mas quando ele olhou lá para frente, para tudo aquilo que ele passou, ele disse, olha, eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem a Deus de perto, porque eu vi que o que Deus fez é realmente bom, embora num primeiro momento eu não pudesse entender. E aqui eu estou falando de Abraão e a sua esposa Sara. Nós vemos que Sara, naquela angústia, querendo ser mãe, imagina a angústia daquela mulher querendo ser mãe. Deus já havia dito que ela iria ser mãe, mas até agora, presbítero Tiago, pastor Osmar, nada havia acontecido. E a palavra de Deus vai dizer que ela tinha uma serva egípcia chamada Agar. E ela vai dizer para Abraão, olha, toma a minha serva e tenha filhos por meio dela, para que eu possa suscitar uma herança por meio de Agar. Quando nós lemos no capítulo 15, irmãos, nós vemos já a preocupação de Abraão dizendo, Senhor, por que o Senhor está me fazendo tanta promessa assim? Eu não tenho filho. O meu herdeiro será o meu servo, Damasceno Eliezer, né? Mas eu mesmo não tenho nenhum filho que saiu das minhas entranhas. E para que o Senhor me abençoa tanto dessa maneira? Para que o Senhor me prospera tanto? E Deus ratifica a sua promessa dizendo, não, Abraão, a bênção que eu tenho prometido para ti, não é para o teu servo Eliezer, mas é para o filho que há de nascer do ventre de Sara, tua esposa. A minha palavra é fiel. Só que Abraão estava ali com aquela dúvida, e Sara, no capítulo 16 agora, balança o seu coração de tal maneira que ela vai interferir no plano de Deus. E aqui, meus amados, nós devemos ter cuidado com isso, porque muitas vezes nós também colocamos a nossa mão aonde nós não devemos colocar a mão. Nós agimos aonde nós não devemos agir.
Nós interferimos no plano de Deus, presumindo a vontade de Deus para nós. A Bíblia diz que Davi, ele ajuntou tesouros, ele ajuntou riquezas para a construção do templo, e ele disse: olha, eu vou construir a casa de Deus. E de repente o profeta Natã vem visitar ele. E quando Natã chega na casa de Davi, ele ouve o projeto e diz assim: Davi, esse projeto é bênção, esse projeto é de Deus, coloca a mão na massa, porque Deus vai ser contigo nesse negócio. E Davi se animou o coração, mas quando Natã sai dali, irmão Daniel, para fora, Deus agora intervém e fala com Natã. Agora já não era mais o seu sentimento de homem, o seu sentimento de amigo do rei, agora era a voz de Deus que estava bradando através do profeta. E o Senhor Deus diz: olha, volta lá e conserta o que você disse, porque eu não tenho nenhuma promessa para Davi construir o templo. Quem vai construir é o filho dele. Não interfira nos meus planos e nos meus projetos. Então muitas vezes, irmãos, nós interferimos no projeto de Deus. Ah, Deus falou, mas Deus está demorando, então eu vou fazer do meu jeito. Deus não me responde, então vou decidir. Eu estou orando, estou na campanha, estou no propósito, Deus não me fala nada, então eu vou fazer do meu jeito. Se Deus não te deu a direção, continua esperando no Senhor e não interfira nos planos de Deus. Porque, irmãos, aquela atitude aparentemente boba de Sara, a gente está colhendo os frutos até hoje, né? O grande conflito que existe, por exemplo, entre árabes e israelenses, perdura até hoje, por causa daquela decisão errada de tentar interferir no plano de Deus. Não interfira no plano de Deus, espera no Senhor. E a Bíblia vai dizer aqui, que Abraão ouviu a voz de Sarai. Então é sempre importante, principalmente numa relação conjugal, a esposa ouvir o marido e o marido ouvir a esposa. É sim ou não é? Sim ou não, irmãos? É importante, mas nem sempre a gente deve dar ouvidos. Uma coisa é escutar, outra coisa é acatar, é dar ouvidos àquilo. Adão, por exemplo, não tinha que ter dado ouvidos a Eva quando ela disse: coma desse fruto, né? Um pouquinho mais à frente, no capítulo 19, Sara vai dizer para Abraão algo, e ele não vai querer ouvir. Mais uma vez Deus vai interferir, e vai dizer: escuta o que Sara te diz. Então muitas vezes nós ouvimos e acatamos aquilo que não é para nós acatarmos, e desprezamos aquilo que nós precisamos ouvir, amém? Às vezes nós vamos ao culto e ouvimos a palavra, e Deus quer nos corrigir, e nós pensamos no irmão do outro lado. Ah, quem dera se fulano estivesse no culto hoje para ouvir aquela palavra. E automaticamente a gente se lembra já da pessoa que precisa ouvir. Mas se nós estamos aqui nessa noite, a palavra é para nós que estamos aqui nesse lugar. Então muitas vezes nós queremos, meus amados, acatar apenas aquilo que nos convém. Então quando Abraão não queria ouvir, Deus interferiu e disse: ouve o que Sara te diz. E nesse caso aqui, irmão Lauro, que ele não deveria ter ouvido, ele acatou o que Sara disse. Então nós precisamos, meus amados, tomar cuidado com os conselhos que nós ouvimos. E isso não apenas de amigos, isso não apenas de um profeta Natã, né, pastor Osmar, que era amigo do rei, era amigo, ele queria ver o seu amigo o rei Davi construir o templo do Senhor, mas Deus não estava naquele negócio. Irmão, tem projeto que aos nossos olhos às vezes é tão bom, é de Deus esse negócio, parece que vai dar certo, parece que, irmão, tudo estava dando certo. Davi juntou madeira, Davi juntou as pedras, Davi juntou o ouro para a casa do Senhor, mas Deus não estava no projeto de construção, porque não era para Davi. Então tome cuidado com aquilo que você ouve. No caso de Davi foi Natã, no caso de Abraão foi a sua própria esposa. E é por isso que nós precisamos ter discernimento espiritual. Porque os irmãos vão convir comigo, se tem uma coisa que mexe com a gente é a palavra da esposa, né? Todo mundo, irmãos, pode estar contra a gente. O mundo inteiro pode estar contra você. Mas se a tua esposa diz assim: eu estou do teu lado, você vira um leão, né?
Mas ao mesmo tempo todo mundo pode te elogiar. Mas se você chega em casa e a tua esposa diz assim, ó, não ficou bom, você fica um gatinho, né? A palavra da esposa tem um impacto muito grande na vida do marido. Só que nós precisamos entender que acima do nosso relacionamento conjugal, nós temos um relacionamento com Deus. Amém, meus irmãos? Então, a esposa de Manoá recebe a visita do Senhor e disse, olha, Deus me visitou, falou que eu não vou ser estéril mais, falou que eu vou ter um filho, e é para fazer assim, assim, assado. Mas Manoá não se conteve, né? O pai de Sansão, ele disse, Senhor, se o Senhor falou para minha esposa, eu quero que o Senhor fale comigo também, porque eu quero ouvir a voz de Deus. Então ele não se contentou apenas com o que a esposa disse, mas ele queria ouvir da própria boca do Senhor a resposta de Deus para o seu coração. Porque é muito fácil, irmãos, no sentimento do nosso coração, principalmente quando nós nos afeiçoamos por alguém, quer seja um colega, um companheiro, né, pastor Maurílio, né, presbítero, um amigo. Aí você diz, não, vai dar certo. E às vezes o Senhor está olhando lá do céu e diz, não vai dar. Porque eu não estou nessa causa. Eu não estou nesse negócio. Mas ele ouviu a voz de Sarai. E a Bíblia vai dizer que quando, meus amados, no versículo 4, Abraão possuiu Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Algumas traduções vão dizer que ela desprezou a sua senhora. Você sabia, irmãos, que tem muitas pessoas que não sabem gerenciar as bênçãos de Deus para a sua vida? Então, quanto mais Deus nos abençoa, mais humilde nós deveríamos nos tornar. Mas muita gente, quando é abençoado por Deus, ele começa a se sentir maior e melhor do que outras pessoas. Agar era uma escrava, que de Seva, mas no original o sentido era que ela era uma escrava egípcia. Mas quando Deus abençoou o ventre dela, ela se engrandeceu em cima da sua senhora, achando que era alguma coisa e começou a desprezar a sua senhora. Então tome cuidado, irmão, porque muitas vezes nós nos entorpecemos com as bênçãos de Deus. Deus nos abençoa e parece que a gente agora cria um rei dentro da nossa barriga e nós achamos que somos alguma coisa. Porque Deus nos abençoou com a promoção, porque Deus nos abençoou com a casa nova, porque Deus nos abençoou com um carro novo, porque Deus nos abençoou com a faculdade dos sonhos. Deus vai te abençoar, vai, mas permaneça na humildade, na presença de Deus e com seus irmãos. Agar não soube gerenciar a bênção, ela achou que era até maior que a sua senhora. Tem gente que é assim, irmão, se Deus abençoa. Sabia que tem muitas pessoas, escute isso aqui, que por amor à alma deles, Deus vai deixar eles assim, ó, permanecer na luta e na prova? Porque se Deus abençoar, ele se torna um Agar. Ele começa a se achar melhor do que as outras pessoas, melhor do que os outros, e Deus não nos abençoa para isso, meus irmãos. Deus nos abençoa, mas o nosso coração deve permanecer humilde diante do Senhor. Quem está entendendo diz glória a Deus. Então não despreze ninguém. Um dia eu estava ouvindo o presbítero Robson, que está lá em Rondonópolis, Mato Grosso, fazendo o programa Despertai, e ele falou bem assim, irmão, se você está na bênção hoje, não engrandeça o teu coração. Aí ele falou bem assim, olha para os seus pés, né? Uma hora o direito está na frente, outra hora o esquerdo está na frente, né? Então, tome cuidado, porque hoje pode ser que o pé direito está na frente, mas amanhã ele vai estar atrás. Hoje nós podemos estar na bênção e desprezando quem está do nosso lado, mas amanhã quem nós desprezamos pode estar abençoado por Deus e nós sendo humilhado pelo Senhor, para nós aprendermos a colocar na posição que Deus nos quer. Então nós precisamos entender isso e não desprezar ninguém por causa das bênçãos de Deus. Aí no versículo 5 vai dizer assim, então disse Sarai a Abrão, meu agravo seja sobre ti, minha serva pus em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos teus olhos, e o Senhor julgue entre mim e ti. Olha que situação,
Ela, no versículo 1, que instiga Abraão, dizendo assim: olha, toma Agar, me suscita uma descendência por meio dela. Só que agora que ela vê o problema, pastor Osmar, o que ela faz? Joga a culpa em Abraão, no marido. Olha que situação, meus irmãos, por isso que nós devemos ter cuidado. Porque agora Sarai, ela quer fugir da responsabilidade e colocar a responsabilidade sobre Abraão. Além de instigar ele para o erro, irmãos, nós devemos ter cuidado com isso e assumir a nossa responsabilidade diante de Deus. Nós olhamos para a história de Jonas, ele foi um homem que desobedeceu a Deus, desobedeceu, fugiu de Deus, fugiu. Mas se tem uma coisa que nós aprendemos com a história daquele profeta, é assumir a culpa pelos nossos atos diante do Senhor. Ô dormente, não sobreveio essa tempestade, está todo mundo aqui clamando ao teu Deus, o navio está quase afundando, você não está vendo, não vai fazer nada. Ó, eu sei por que o navio está assim. Eu sei porque esse problema está acontecendo. A culpa não é de vocês não, a culpa é minha. Me lança no mar e vocês vão ver essa tempestade se acalmar. Então muitas vezes, irmãos, nós precisamos assumir a nossa culpa. Seja em qualquer situação que Deus esteja, nos orientando aqui nessa noite. Talvez é dentro da igreja, talvez é no relacionamento conjugal, talvez é na família, talvez é no lugar onde você trabalha, que você precisa dizer: olha, a culpa não é tua, a culpa é minha, mas eu quero fazer hoje um concerto diante do Senhor, e você vai ver Deus te dar vitória. A Bíblia diz que os homens iam remando, irmã Juliane, mas a Bíblia diz que o mar ia cada vez mais se embravecendo. Porque não adianta remar, sabia? Às vezes você está lá e não entende porque Deus, meu Deus, eu trabalho tanto e Deus me abençoa, eu estudo tanto e Deus me abençoa, eu preparo tanto e Deus me abençoa. E Deus está olhando para você e fala bem assim: eu não estou precisando que você rema, eu estou precisando que você assuma a culpa. Eles iam remando e diz a Bíblia que o mar se engrossava cada vez mais. E quantas vezes nós estamos remando, e o caldo está engrossando para o nosso lado, e o Senhor está dizendo: ei Jonas, assume a culpa, porque no dia que você assumir a culpa, eu acalmo a tempestade e te dou uma nova oportunidade. Irmão, ele assumiu a culpa, jogou Jonas no mar, o mar acalmou. Se tem uma coisa que Deus gosta, irmão, é quando nós assumimos a nossa culpa. Enquanto Davi não assumiu a culpa, diz a Bíblia que ele não tinha paz para dormir, ele foi enfraquecendo, foi perdendo a saúde. Ele diz assim: enquanto eu calei, os meus ossos foram se envelhecendo, eu perdi a minha saúde, eu perdi o ânimo de viver, perdi o vigor. Mas no dia que eu disse para o Senhor: Senhor, eu pequei contra ti, somente contra ti eu pequei, e o meu pecado eu não encobri, o Senhor me restaurou o meu vigor. Então quem está disposto aqui hoje, irmãos, a assumir a culpa diante do Senhor? Porque às vezes a gente olha demais para o erro do outro, e todos nós somos assim mesmo, né? A Bíblia diz que é difícil para o homem discernir os próprios erros. A gente consegue olhar lá do outro lado, ali lá na pracinha, e ver o cisco no olho do irmão. Mas às vezes está uma trave aqui no nosso e a gente não percebe, né? E o Senhor está dizendo para nós hoje: assume a tua culpa e eu vou te abençoar. Não jogue a responsabilidade sobre ninguém. No versículo 6, Abraão vai dizer assim: eis que tua serva está na tua mão, faz-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. Irmãos, quando nós temos um problema, nós podemos ter uma dessas atitudes aqui. A atitude de Sarai foi jogar a culpa em Abrão. A atitude de Abrão foi: eu não vou fugir, mas eu vou me esquivar. Está na tua mão, faz o que você quiser. Também não vou assumir responsabilidade nenhuma, né? Ou você pode fazer como Agar, fugir do problema. Quem está entendendo diz amém. Ou você joga a culpa no outro, ou você fica ali, mas se esquivando o tempo inteiro, ou você faz como Agar e foge do problema.
Mas olha só o que acontece com Agar quando ela foge. E eu gosto muito desse versículo 7 que diz assim: e o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto. Algumas traduções dizem assim: e o anjo do Senhor a encontrou. Irmãos, quantas vezes nós estamos na luta, na prova, na dificuldade, e nós estamos querendo fugir do problema, fugir da luta, fugir da dificuldade. Você espera vir em um culto como esse e ouvir o Senhor dizendo que Ele é contigo e que vai te abençoar, mas quando você chega aqui, o Senhor te encontra para trazer clareza ao seu coração. É gostoso porque quando nós temos um encontro com Deus, irmãos, a verdade é estampada diante de nós. O anjo do Senhor agora se encontra com Agar. E eu creio que Deus marcou um encontro conosco também aqui nessa noite, nessa quinta-feira, para falar ao nosso coração. Talvez não aquilo que nós estávamos almejando ouvir, mas aquilo que Deus sabe que nós precisamos ouvir para lá na frente colher a vitória da parte do Senhor. Aleluia. E o anjo vai perguntar para ela assim: Agar, de onde vens? Versículo 8. Para onde vais? E ela disse: eu venho fugida de Sarai, minha senhora. Perceba que o anjo pergunta de onde vem, para onde vai. Mas o que ela responde, irmão Anderson? Eu venho fugida. Mas ela fala para onde vai, irmãos? Não. Sabe por quê? Ela estava desorientada. Ela não sabia para onde ir mesmo. Ela estava sem direção. Irmãos, quantas vezes nós estamos assim? Porque fugir do problema não resolve o problema. E talvez você entrou aqui nessa noite assim, sem direção, sem saber o que fazer, sem saber como resolver a situação, sem saber para onde ir, sem saber qual decisão tomar. Faço isso ou não faço? Ajo dessa maneira ou não ajo? Eu sei de onde eu vim. Talvez você veio direto do seu trabalho, talvez você veio direto da sua casa, mas para onde você vai você ainda não sabe. Mas Deus está aqui para nos dar direção segura para os nossos passos. Deus olhou para Agar e falou bem assim: ô Agar, você não sabe para onde você vai. Você está desorientada. Você está perdida. Mas eu vou te dar uma direção. Aleluia. Você está desnorteada, mas eu vou te ajudar. Aí o versículo 9 diz assim: então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Ô irmãos, por isso que eu falo que nem sempre Deus fala aquilo que a gente quer ouvir. Deus, um pouquinho mais à frente aqui, vai fazer uma promessa para ela. E vai dizer bem assim: Agar tem um filho no seu ventre. O nome dele será Ismael. E do seu ventre, através desse menino, vai sair 12 príncipes. E eu vou multiplicar muito a sua descendência e vou te abençoar. Mas antes de Deus dar a palavra de bênção, antes de Deus determinar a vitória de Agar, Deus deu para ela a palavra de conserto: volta e humilha. Porque tem muitos que querem a bênção de Deus, mas não querem o conserto. Eles querem a vitória, mas não querem a humilhação. Eles querem ser honrados pelo Senhor, mas não querem acertar os seus caminhos diante de Deus. Eu disse para você nessa noite: volta e humilha, e depois de que você se humilhar, eu irei te abençoar. Volta e humilha. Ih, Senhor, mas vou ter que... O senhor não está entendendo, Senhor, né, pastor Maurílio? Minha senhora está brava comigo. A Bíblia diz ali, irmãos, que Sara a afligiu, dá a entender assim que ela falou coisas duras com Agar, enrijeceu o seu semblante contra Agar. Ele disse: o que eu vou caçar lá de volta? Ela me humilhou, ela me menosprezou, ela me desprezou. O que eu vou caçar lá de novo? O Senhor diz: você não sabe de nada, Agar, eu que sei. Eu sei o melhor. Volta para lá. E faz um detalhe: não só volta, mas se humilha debaixo da mão dela. Oh, irmão, quantas vezes nós estamos nessa condição?
Eu achei tão bonito, eu estava conversando ontem com um irmão, pastor Osmar, no discipulado, e ele contando que lá na empresa, na linha de produção, aquela luta, e de repente ele começou a discutir com o rapaz. E quando ele discutiu ali com o rapaz, ele falou bem assim: eu tenho muito mais tempo de casa do que você, eu sei fazer isso aí que você faz 10 vezes melhor. Mas quando ele saiu dali, o Espírito Santo na hora incomodou o coração dele e falou: volta lá e pede perdão para ele. E de repente ele voltou e falou assim: rapaz, olha, me desculpa, me perdoa, eu não sabia nem o que eu estava falando direito, foi no momento do impulso da raiva, mas eu quero te pedir perdão, porque amanhã você pode estar aqui melhor do que eu, e eu sendo mandado embora da empresa, e Deus te abençoe aqui nesse lugar. Ele falou que o rapaz olhou para ele assim, o rapaz não servia a Deus, não entendeu nada. Aí na hora que estavam lá no almoço, perguntou assim: rapaz, eu não entendi nada que você fez aquela hora, você brigou comigo, depois já voltou e pediu perdão? Pois é, porque às vezes nós saímos desnorteados, tomando as nossas decisões precipitadas, e Deus nos manda voltar e humilhar para nós recebermos vitória da parte de Deus. O Senhor está dizendo isso para nós aqui hoje, irmãos. Volta lá e humilha diante daquele seu colega de trabalho. Volta lá e humilha diante do teu marido. Volta lá e humilha diante da tua esposa. Volta lá e humilha diante do teu pai, da tua mãe. Ou quem sabe volta lá e humilha diante do teu filho. Porque às vezes nós somos duros também. Mas de uma coisa nós sabemos, a Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilha, o Senhor a seu tempo o exaltará. Não é no meu tempo, nem no seu tempo. É no tempo do Senhor. Mas o caminho é humilhação, irmão. Não tem outro caminho. Não tem atalho. Não existe atalho. Volta e humilha. E disse mais o anjo do Senhor. E aqui o anjo do Senhor começa a proferir a bênção. Irmão, eu acho tão bonito porque, como eu disse lá no início, Agar era uma escrava. Escrava, irmãos. Só que, quando ela ouviu a bênção que o anjo do Senhor ministrou sobre a vida dela, ela ficou tão encantada, mas tão admirada, tão surpresa de ser um alvo da graça e da misericórdia de Deus, que ela disse assim: tu és o Deus que me vê. Irmão, você já se sentiu assim, irmã? Já se sentiu assim, irmão? Aí você vem no culto e você acha que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, mas de repente Deus vem, toca no seu coração através de um louvor, toca no seu coração através da palavra, fala com você através da revelação, e você volta para casa dizendo: realmente o Senhor é aquele que me vê. Ele não me abandonou, Ele não me esqueceu. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos, irmãos, que muitos homens de Deus tiveram esse sentimento de estarem assim meio esquecidos do Senhor, né? Lá no Salmo 13, o salmista vai dizer assim: até quando, Senhor, eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir? Eu vou pedir e o Senhor não vai me escutar. Tem hora que o salmista diz assim: eu estou com vontade de pegar no braço do Senhor e sacudir ele e falar assim: desperta-te, ó braço do Senhor, e faz alguma coisa, porque parece que o Senhor não olha para mim. Mas o Senhor está dizendo: eu olho para você, eu estou vendo a tua luta, a tua dor, a tua aflição, o teu sofrimento. Ninguém via Davi lá de trás das malhadas. Mas quando Samuel chega na casa de Jessé, passa o primeiro filho, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. E Jessé diz assim: tem alguma coisa errada, porque todos passaram, mas Deus não confirmou nenhum até agora. Não tem mais nenhum, não? Tem um, mas ele está lá no campo, cuidando das ovelhas. Irmãos, Samuel não estava vendo Davi, mas Deus estava vendo Davi lá no campo. Deus estava vendo Davi trabalhando com fidelidade. Quando vinha o urso, ele defendia a ovelha. Quando via o leão, ele defendia a ovelha. Então não se preocupe se o homem está te vendo ou não. Continue sendo fiel a Deus, porque Deus está vendo a tua fidelidade. Deus está vendo. E mais à frente o Senhor vai dizer assim: ô Davi, eu te tirei lá de trás das malhadas. Ninguém te via lá, rapaz, você era esquecido.
Estava lá, olha, largado para as traças. Mas eu te vi lá. Eu me lembro de um pastor que ele conta que estava lá na sua cidade, trabalhando na plantação, e de repente o pastor Ademar enviou um irmão aqui de Curitiba para ir lá e chamar ele para a obra. E quando chegou lá, né, ele ficou tão maravilhado com aquilo, que ele falou assim: irmão, eu estou aqui trabalhando na plantação, todo sujo, suado, debaixo desse sol quente. O que é que o pastor Ademar foi se lembrar de mim? E daí aquele irmão disse para ele: irmão, não foi o pastor Ademar que se lembrou de você, foi o Senhor que se lembrou de você. É claro que Deus usa os seus homens, os seus instrumentos, mas é Ele quem se lembra de nós. Então, irmão, não acha que Deus te esqueceu. Não acha, irmã, que o Senhor te abandonou, que Deus não está vendo a tua luta, a tua dor, o teu sofrimento, a tua angústia, as tuas lágrimas da madrugada, os teus jejuns, as tuas orações, porque o Senhor está dizendo: eu sou o Deus que te vê, eu te vejo, eu te contemplo, aleluia. Na verdade, os olhos do Senhor estão procurando, né, pastor Osmar? A Bíblia diz que os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra. Então os olhos do Senhor passam pela terra procurando. E se você estiver lá diante do Senhor, Ele vai te encontrar. Assim como o anjo do Senhor se encontrou com Agar. Ele é o Deus que nos vê. Então, irmãos, o Senhor abençoou Agar de tal forma que ela ficou tão admirada. E ela disse: realmente tu és o Deus que me vê. Eu achava que o Senhor já tinha me esquecido já, né? O Senhor nem olhava para mim mais. Eu creio que nós vamos voltar para casa hoje, irmãos, com esse sentimento no nosso coração também. Tu és o Deus que me vê, Senhor. Tu és o Deus que me vê. Vocês não viram aqui o diácono Adilson comentando, né? Que o Senhor estava vendo o que o eletricista não estava vendo. Né? O eletricista não viu, mas Deus viu, porque Ele é o Deus que nos vê. Então, nos mínimos detalhes, Deus está cuidando de nós. Porque Ele é o Deus que nos vê. Ele nos vê e Ele vê o nosso passado, Ele vê o nosso presente, Ele vê o nosso futuro. Olha a Dani que está ali. A Dani não era para estar aqui hoje, né, Dani? Era para estar lá na Colômbia fazendo intercâmbio. Mas um dia, numa quinta-feira aqui, Deus usou o presbítero Sidney e mudou os planos, né? Falei assim: esse não é o meu plano para ti, o meu plano é outro. E se você for, você vai se afastar da minha presença. Não é isso que eu tenho para você. Né? Aos olhos do mundo, loucura. Mas Deus, Ele vê o amanhã. Deus, Ele vê o futuro. Deus vê o que nós não vemos. Às vezes nós estamos vendo apenas um palmo diante dos nossos olhos, e quando Deus põe um ponto final no nosso projeto, nós ficamos chorando e reclamando, esperneando, dizendo: Senhor, por quê? Por quê? Por quê? E o Senhor diz: eu consigo ver o que você não consegue. Eu consigo enxergar onde você não enxerga. Eu escuto coisas que você não escuta. Eu vejo coisas que você não vê, mas os meus planos são melhores do que os teus. Ele é o Deus que nos vê, amém, meus irmãos? Quem recebe a palavra diz glória a Deus. Se coloque de pé, igreja, dá uma salva de palmas para Jesus.